Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje o vídeo é muito legal e é bem assim, bem natural, assim. Então, não liguem meu cabelo, não liguem que eu tô arrumada, maquiada. Eu acabei de acordar, praticamente, né? Fiz um cafezinho pra eu tomar, né? E vim fazer uma devocional aqui com vocês. Esse mês de julho eu fiz lá no meu Instagram um plano de devocional para eu fazer com outras mulheres. E também a gente tem um grupo no WhatsApp, então eu vou deixar o link aqui, né, do meu Instagram e do grupo do WhatsApp. E se você tem interesse em participar com a gente, entra lá no grupo ou me segue no Instagram para ficar acompanhando as coisas que eu posto. E também decidi todos os dias no meu devocional vir aqui gravar pra vocês e postar já direto no YouTube. Então eu não vou nem editar. Vai sair do jeito que sair e é isso, gente. Então se tiver um erro aí no meio do vídeo, alguma falha, é porque eu não estou editando os vídeos dos devocionais. E a gente começou o Provérbios. Então, todo dia vai ser um capítulo, né? Para não ficar muito extenso, para as meninas conseguirem entender mais, irem se encontrando e tudo. E também para incentivar elas e vocês, né, a fazerem de uma forma prática e não muito extensa. Então, tá. Então, já tô com a minha Bíblia aberta aqui, né? Já tô com o livro de Provérbios. Eu já li Provérbios, então a minha Bíblia tá toda riscada, ó. Mas eu amo Provérbios, é meu livro favorito e eu estou muito feliz que eu vou ler de novo. Então é isso, eu acho que é isso. Eu vou tomando meu cafezinho. Gente, normalmente eu como fazendo um devocional, mas nesse tempo de gravação eu não vou ficar comendo, né? Porque ficar comendo em cima da Bíblia e tomando café não tá certo. E gravando ainda pra vocês, então eu só vou tomar um cafezinho. E é isso, amém? Amém. Então eu vou começar orando junto com vocês e depois a gente vai pra palavra, tá bom? Ore comigo, hein? Não é pra ficar olhando eu orar aí e você não orar comigo. Vamos lá. A gente é um monte de vergonha de orar, mas tudo bem. Vamos lá. Senhor, meu Deus. Tá. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar viva, respirando, Senhor. Com vida, realmente, peço para que nesse momento, Espírito Santo, tu tenha total liberdade em nossas mentes. Peço para que todas as meninas que estejam assistindo, que o Senhor venha invadindo onde quer que elas estejam, no quarto, na sala, no banheiro, em todos os lugares, que o Senhor venha invadindo e tocando no corações dela, papai. Eu sei que tudo tem um propósito e eu sei que elas estão aqui por algum motivo, Senhor. Então que o Senhor venha tocando, impactando as vidas dela, em nome de Jesus. E que o Senhor venha ministrando no meu coração também algo que a tua palavra diz para eu poder passar para elas, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá, então vamos lá. Eu vou ler Provérbios. Gente, eu não tenho microfone, então o áudio não sei se fica muito bom. Não sei se eu tô falando num volume ok, mas eu vou indo, lendo, e se ficar ruim, ficou. Vocês vão acompanhando aí no celular, na Bíblia de vocês, no celular, enfim. Outra coisa também, minha dicção não é tão boa, então às vezes eu vou dar uma gaguejada, mas é normal, ok? Tá, então vamos lá, capítulo 1, versículo 1. A minha versão é a NVI, tá? Então, eu não sei qual que é a tua versão, pode ser que seja diferente, mas a minha é a NVI. Versículo 1. Propósito. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e o conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é um princípio do conhecimento, mas os insensatos despreza a sabedoria e a disciplina.
eu vou dando pausas, tá? Pra eu poder explicando pra vocês o que eu tenho entendido nesses contextos. Então, aqui, do versículo 1 ao versículo 7, ele fala sobre, né, o que Provérbios nos ensina, qual o propósito de Provérbios na nossa vida. Então, ele realmente nos ajuda, gente. Eu lembro quando a primeira vez que eu li ele, tipo, eu fiquei assim, pasma, porque eu vi muitas coisas que eu precisava mudar, né, através desse livro. Então, ele realmente nos orienta, ele realmente nos ensina, ele realmente nos aponta para onde que a gente tem que ir, nos dá conhecimento, só que também aqui fala, né, se os sábios lhe der ouvidos. Então a gente tem que estar com os ouvidos abertos para poder ouvir, né, a voz de Deus e poder realmente fazer o que Deus está nos orientando, né, e, e tomar para si o que Deus nos falou, né, acreditar e mudar e realmente estar disposta a ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma mulher mais sábia, né. No meu plano devocional lá, eu coloquei temas semanais e do 1 ao 7 é sobre mulher sábia, porque fala bastante sobre a sabedoria e como que a gente pode nos tornar uma mulher mais sábia, entendeu? Então o primeiro passo é realmente isso, é estar de ouvidos abertos e entender o que Deus está falando para nós e pôr em prática, né? Entender, compreender, pedir ajuda para Ele, falar, ó, Senhor, isso daqui, por exemplo, eu sou uma pessoa muito irritada, mesmo que não pareça, eu sou uma pessoa irritada e eu percebo isso. E eu sei que isso Deus não se agrada, mas eu não consigo sem Ele, entendeu? Eu não consigo vencer sem Ele, então eu peço ajuda para Ele sempre. E aqui também eu achei bem legal no versículo 7, que é o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então não adianta nada a gente ler provérbios, a gente compreender tudo ali e tal, se a gente não tem o temor do Senhor, se a gente não tem aquela coisa de temer ao Senhor mesmo, e o temor é no sentido bom e ruim, entende? Tem aquele temor de, tipo, cara, eu temo a Deus, eu tenho medo de Deus, né, eu tenho, assim, um respeito por Ele, e o temor do Senhor também é aquele lado, assim, cara, eu temo o Senhor, tipo assim, eu amo o Senhor, eu temo Ele, eu quero fazer tudo por Ele, eu quero honrar Ele. Então, isso é o princípio de tudo, sabe? Você colocar esse temor do Senhor como prioridade na sua vida, como prioridade nas suas coisas, nas suas escolhas, nas suas decisões e priorizar tudo isso. Então, o temor do Senhor é o princípio, você ter esse temor a Deus, né? E com Ele você consegue mudar, enfim, adquirir mais sabedoria e essas coisas. Entendeu? Vamos lá, agora para a próxima. Advertências da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede a si mesmo se destrói. Amém aqui, vou parar aqui e vou explicar, né? Assim, o que eu entendi, né, desse versículo, eu tenho o costume de pegar o que eu entendi e colocar no que eu aplico, né, no que eu faço no meu dia a dia. Então, tipo assim, igual aqui ele falou sobre eles ficar na tocaia, matar alguém e roubar e não sei o quê. Gente, eu não faço isso, né, eu não vou matar uma pessoa. Então, eu sempre pego isso e encaixo no que eu faço, no meu dia a dia.
Então aqui, primeiro fala sobre honrar o pai e a mãe, né? Honrar não. Ouvir o pai e a mãe não desprezar o ensino deles. Então eles são os principais na nossa vida que vão nos ensinar, nos encaminhar para o caminho do bem, para o caminho que eles sabem que é bom. Lógico, né? Não são todos os pais hoje em dia que nos ensinam para isso. Mas a maioria dos nossos pais não querem o nosso mal, então a gente precisa estar atento a isso, né? Muitas vezes, mesmo que minha mãe, quando eu era, tipo, mais nova, mesmo que minha mãe não me ensinava muitas coisas do mundo, ela sempre me orientava pro bem. Então, a minha mãe, vamos supor, hoje em dia eu acho que, não que minha mãe errou, não acho que ela errou, eu acho que ela fez certo. Até porque se ela não tivesse feito do jeito que ela fez, hoje eu não estaria conhecendo Jesus. Mas eu era muito nova quando eu fui pro mundo, né? Quando eu comecei a beber, quando eu comecei a fazer as coisas erradas. E eu acho que, tipo, ela poderia ter sido um pouco mais exigente, mas se ela tivesse sido, talvez eu não estaria conhecendo Jesus hoje. Então, assim, mesmo que minha mãe não tenha sido exigente pra mim, ela me alertava, entendeu? Exigente no sentido de, tipo, pegar mais firme comigo, né? Ela não, tipo assim, ela pegava, mas ela era minha amiga, então tudo o que eu fazia, eu contava pra ela, então ela me orientava. E muitas vezes eu escutei ela e eu deixei de quebrar a cara porque eu escutei ela. Então, é nesse sentido, né, que eu entendo. E sobre aqui, se atentar às más companhias. Ai, estavam falando de fazer mal pro outro, de matar alguém, de fazer mal para uma pessoa, mas às vezes a gente não precisa ir lá e matar uma pessoa. Às vezes uma palavra que a gente fala, às vezes um mau comportamento que a gente faz, às vezes fofoca que a gente fala mal da amiguinha para outra amiguinha. Então tudo isso se encaixa nesse contexto, sabe? A gente cuidar das más companhias, a gente estar atenta à orientação do Senhor, né, sobre as nossas companhias. Então, tá sendo uma má companhia, tá te levando pra um lugar... Ai, gente, me perdoa esse cachorro falando agora. Deixa eu tomar um gole de café. Tá te levando pra um lugar onde, tipo, você não quer estar? Cuidado, entende? Aqui, teve uma hora que ele falou também, deixa eu achar aqui. Acharemos todo tipo de objeto valiosos e encheremos nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Gente, isso aqui, ele tá ensinando um roubo, né? E eu sei que muita gente, muitos jovens hoje em dia vão para esse caminho, mas como é um papo mais de mulher, né, aqui, se você é homem, né, não se sinta mal, continue nesse vídeo, mas eu acredito que isso não se encaixa muito pra nós, né, essa questão de roubar tudo. Para algumas pode ser que encaixe e é bom que o Espírito Santo vai falando com você. Mas aqui, pra mim, né, no caso que não faço essas coisas, foi no sentido, tipo, não ganhe dinheiro desonesto, sabe? Não ganhe dinheiro, exemplo, tigrinho. Não ganhe dinheiro no tigrinho. Eu poderia muito bem começar, tô desempregada, gente, tô sem dinheiro, tô assim, louca em casa. Poderia muito bem tentar ganhar um dinheiro no tigrinho ali, porque a gente sabe que mesmo assim, perdendo, a gente ganha um pouco. Então, é um dinheiro desonesto, sabe? Então, é realmente ganhar dinheiro desonesto. Então, não faça isso, sabe? Mesmo que seja um pouquinho. Teve uma situação que não envolve dinheiro, né? Envolve a minha faculdade, mas eu tinha esquecido uns materiais na minha casa da aula prática e o professor falou que ia descontar nota quem tivesse com todos os materiais. E, gente, a minha vontade era, tipo assim, de pegar os materiais de colegas meus, tipo, a professora já passou por aquela mesa, eu vou pegar daquela mesa e fingir que é meu. Nossa, bateu um desespero porque eu ia perder muita nota. Mas eu não fiz, eu fui assim, sincera com a professora, eu honrei a Deus. Então, essas coisinhas que a gente tem que escolher, né? A gente tem que escolher ser honesta, ser certa. Então, isso que eu entendi aqui. E também, tudo que a gente faz, a gente paga, né? Então, igual falou aqui, que eles... Aqui, ó. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Então, tudo que você faz aqui, você paga. Tudo tem uma colheita, né? Então, realmente, quando a gente entra nesse lugar de tipo, cara, será que eu tô
colhendo o que eu plantei, o que você plantou, né? Você planta o bem, e não é o sentido de, tipo, ai, gente, matei uma pessoa, não, mas às vezes você maltrata as pessoas, você é grossa, você é snob, você... É tudo isso, gente. Tudo isso você vai colher de alguma forma. Por quê? Porque Deus fala que a gente tem que ser o amor, né? A gente tem que ser Ele aqui na Terra, a gente tem que ser a semelhança a Ele, e Ele era o amor, então... a gente estar atenta a essas coisinhas também, tá? E também, gente, e não andar onde tem violência, onde tem, né? Não andar com pessoas que fazem violência, não andar onde tem violência, lugares, enfim, ser uma pessoa que diferente realmente. Agora vamos para a próxima. Convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Gente, vocês viram, tipo assim, o poder que tem a gente escutar e a gente adquirir a sabedoria que vem de Deus? Ele fala, quem não ouvir aqui vai ser aniquilado, vai passar por tempestades, vai passar por guerras, vai passar por aflições, e vão procurar, mas não me acharão. E vocês me procurarão, mas não me acharão. Porque ele não vai dar ouvido mais, entende? Então, o poder que isso tem nas nossas vidas, e em tudo, gente, não é só agora, né? Não é só nesse momento, mas lá na frente, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que está acontecendo no mundo, a gente está vendo muitas coisas, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, isso é, assim, um tapa na tua cara para você entender que eu preciso ter mais sabedoria de Deus, eu preciso fazer algo para melhorar eu com o meu relacionamento com Deus. Porque, gente, hoje em dia, ele é uma pessoa, ele é um amor, né? Ele nos transmite esse amor. Ele nos ama, ele nos perdoa, ele nos renova, ele faz assim tudo pela gente. Mas vai chegar um tempo que ele não vai estar mais aqui para nós, né? Igual ele fala, vocês vão me procurar e não me acharão. Porque vai chegar esse tempo, né, da angústia, vai chegar esse tempo... Gente, tô arrotando toda hora. Vai chegar esse tempo de realmente as coisas desandarem, né? Mas isso aqui é, tipo assim, eu acho que é realmente um convite à sabedoria. Ele mostrando o que a sabedoria pode fazer com você. E aqui fala, né, que aqueles que ouvem, aqueles que pegam, aqueles que acatam, né, a sabedoria, andarão em segurança e em paz. Então, estará com Deus, andará nesse lugar de segurança e paz, né? Deixa eu aqui. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, o quanto isso é, assim, pesado e lindo ao mesmo tempo, né? Porque, cara, as pessoas pensam que, eu não vou escutar Deus, não vou escutar o que Ele tem pra mim, não vou escutar nada dele, vou tipo, zombar dele, vou fazer um monte de coisa e tá tudo bem. E não é assim, gente, pelo amor de Deus. Deus é um Deus, assim, grandioso, é um majestoso, então ninguém poderia fazer isso. Cara, eu acho que se eu fosse Deus,
lá em cima e eu vi se alguém zombando de mim. O que que está zombando de mim aí, rapaz? Entendeu? Tipo, cara, eu sou o Deus grandioso. Como tem pessoas que zombam de mim ainda, entende? Eu fico brava com isso. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, né? Lógico que Deus não faria isso. E eu já não sei, né? Porque eu sou, né, não sou perfeita, mas Deus é perfeito, então ele jamais faria isso. E, enfim, gente, isso mesmo, sabe? Tipo, é nesse sentido que eu digo pra vocês o quanto a sabedoria em Deus é importante, gente. Ai, eu não, tipo assim, não consigo ter constância com Deus, não consigo ir na igreja direto. Cara, mas tenta, tipo, manter isso aqui. Isso daqui, gente, traz uma sabedoria pra nós que você não consegue entender. E não vem de você, você sente que não vem de você. Então, realmente, sabe, esteja atento à sabedoria de Deus, leia, estude, busque, procure, converse. E essa é a intenção do grupo que eu fiz, sabe? Essa é a intenção do grupo que eu fiz lá no WhatsApp pra gente poder conversar e assim, dialogar e conversar e passar visões. Porque isso é o que, assim, Deus cura, sabe? É onde Deus cura, é onde Deus revela, onde Deus transforma. É nesses lugares de mesa, sabe? Tem até uma música que eu gosto muito que é a mesa cura, né? E é bem aqui, gente. É bem nesse lugar de conversa, de diálogo, de você escutar uma pessoa que Deus se revela pra você. Lógico, ele se revela muito mais no secreto, você e ele. Mas é nesse momento aqui que Deus vai trabalhando as verdades no seu coração. E é isso. Amém. Espero muito que você tenha gostado desse tipo de vídeo, né? Como é meu primeiro vídeo assim, eu me enrolei um pouco. Deu, sei lá, uns 20 minutos de vídeo, bastantinho até, né? Mas eu creio que Deus tem algo pra você nesse mês. E é isso, muito obrigada por permanecer aqui. Entre lá no nosso grupo, entre no meu Instagram. Sempre estou postando por lá coisas do meu relacionamento com Deus. E tenha um ótimo mês pra você. Deus abençoe e até a próxima. Até amanhã, né? Porque amanhã eu já apareço aqui de novo. Beijo, tchau!